Rapaziada, como é que é? Estão a ouvir bem agora? O som estava uma grande merda, né? Isto tem aqui um problema e tal, de umas colunas. Bom, rapaziada, em primeiro lugar, falarmos do sorteio da Champions, né? Como vocês sabem, o nosso grupo, epá, vamos ser pragmáticos, vamos nos deixar aqui de tangas e de rodeios e não sei o quê. É óbvio que é muito difícil, se não mesmo impossível, que a gente passe, portanto, à próxima fase da Liga dos Campeões. Eu quero lembrar aqui às pessoas que o nosso grande objetivo para este ano é ganhar a merda do Campeonato Nacional. E é nisso que o Sporting tem que se compenetrar, ok? A Liga dos Campeões, obviamente, vamos disputá-la, não é para sermos humilhados e temos como obrigação lutar pelo terceiro lugar para podermos passar para as provas da UEFA. Porque, obviamente, que o Sporting querer eliminar o Barcelona ou querer eliminar uma Juventus são coisas neste momento fora da realidade para nós. E como nós não somos os rabolhos, porque não somos fanfarrões, estão a perceber? A gente vai pôr os pezinhos no chão e não vamos fazer a mesma merda que fizemos o ano passado por causa da merda do primeiro jogo em Madrid, que aquilo ficou tudo coisa, a partir daí foi um descalabro do caralho e a época fedeu-se toda. Porque depois, logo no fim de semana a seguir, após uma conferência de imprensa em que eu relembro aqui às pessoas, o Jesus não teve bem, disse que ele é que era o responsável por aquele grande jogo de Madrid, não sei o quê, começou ali o descalabro, apanhámos 4 em Vila do Conde e depois foi sempre por ali abaixo. Ok? E não ganhámos merda nenhuma, foi uma época de merda. Então, este ano, como a gente aprendeu a lição ano passado, vamos pôr os pezinhos no chão e vamos ver qual é que é o nosso objetivo a sério. O nosso objetivo é ser campeão e manada. E este ano a tolerância não vai ser a mesma que foi do ano passado. Portanto, o Sporting não se pode perder, nesta, como é que eu ia dizer, com esta história de querer passar numa prova que não tem argumentos para passá-la. Pronto, esta é que é a grande verdade. Se formos para a Taça UEFA, é bom, vamos para a UEFA e tal, terceiro lugar, podemos talvez ali, um bocado de sorte, ir mais além, ir onde der, e o grande objetivo é o ser campeões. Bom, rapaziada, posto isto, tenho para dizer o seguinte. A votação dos cascóis, como eu tinha dito, andavam aí todos a perguntar por cascóis. Há cascóis. A gente pôs lá os cascóis, estão lá há quase 10 dias para o pessoal votar e o pessoal não está a votar. Está lá no site, vão lá a votar. Acaba no dia 25, a partir do dia 25 vai ser feito o cascol. Todos os dias estamos a receber mensagens, pessoal a perguntar pelos cascóis. Vão ao site, votem, que é aquele dos cascóis que lá estão expostos. Há um que vai ser o cascol eleito e esse é que vai ser o próximo cascol oficial da rapaziada. Os outros, a quem estava a faltar cascóis, informo que já saíram todos ontem, foi tudo enviado ontem. Acho que não vai faltar a mais ninguém. Se faltar alguém, digam. Depois digam que não chegaram, ou se chegaram, digam que chegaram. Mandem as fotos como nós normalmente pedimos a todos. E é isso. E queria também aqui dizer que os mesmos que estão a chatear por causa dos cascóis, agora não a chatear por causa de t-shirts. Bom, então t-shirts é o seguinte. A gente tivemos uma reunião da cúpula e a cúpula decidiu que, sim senhora, pode-se fazer uma t-shirt para já, que é para os mais destemidos. Então a t-shirt para os mais destemidos, que é os que não são borrados, então decidiu-se fazer esta. Mas com uma pequena alteração, porque toda a gente elogiou a minha t-shirt, não sei o que, não sei o que mais. Então a t-shirt vai ser feita, pode ser esta, a gente depois mete aí para todos verem, vai ser esta com duas alterações. Em primeiro lugar, aqui o símbolo no meio, que fica só rapaziada ilegal continua. O Ziga Zaga sai, porque o Ziga Zaga é uma homenagem minha à festa que eu mais gosto anual, que é a Oktoberfest, e o Ziga Zaga é uma homenagem minha ao Oktoberfest, e sai também o número, aqui o 1488, que como todos sabem, o ano em que Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, e que eu gosto sempre de assinalar esse ano. Então, por isso, estas duas coisas saem, mas tudo o resto fica, o RPZD 1906 e o Rapaziada Ilegal e a Caveira. Portanto, a gente depois vai meter a arte. Quem tiver, está muita gente a perguntar, quem tiver interessado, a gente vai fazer esta t-shirt. E depois o esquema é exatamente o mesmo que foi dos cascóis. Pré-venda e a gente entrega para todo lado. E pronto, quem tiver interesse, a gente depois, quando começarmos a tratar disto com calma, a gente fala sobre isso. Bom, passado que está aqui o momento de merchandising do Rapaziada 1906, vamos falar das coisas sérias. Então é assim,
em primeiro lugar, em primeiro lugar queria ler aqui uma coisa que me foi enviada, um desmentido de uma coisa que eu li no último direto e que era sobre o meu grande amigo Mira. É o seguinte, as pessoas que mandaram a coisa no último direto, eu já tinha prometido a mim mesmo que denúncias dentro do Sporting ou de coisas dentro do Sporting, eu só as faria com provas. Bom, então mandaram a falar sobre rabolhos e tal, e por isso eu disse assim, bem, se isto são rabolhos que lá frequentam, não sei o que eu vou ler. Mas depois de eu ter lido aquilo, quem quiser que vá ver o último direto, passado um dia ou dois, o próprio Mira me contactou e justamente tenho direito à resposta dele e disse que aquilo não procedia, não era verdade. Então, mandaram-me, entretanto, hoje uma coisa que eu vou ler e fica aqui. Eu prometo que a partir de agora, sempre que mandem coisas como foi aquela, tenho que mandar com provas. E na verdade aquilo não vinha assente em provas nenhumas. Foi só um depoimento de alguém a dizer o que é que se passava. E agora eu vou ler a resposta que foi enviada, que é: boa noite, Miguel e rapaziada. Nós, da JL Lavradio, vimos por este meio desmentir e repudiar um texto lido no dia 21 de 8 de 2017. Nós, JL Lavradio, nunca escrevemos uma linha que seja ao movimento chamado Rapaziada. O que foi lido no dia acima mencionado é uma mentira, para não dizer cabala, perpetrado por alguém que quer atingir o Mira, chefe de núcleo do Barreiro. E nós, JL Lavradio, sem saber para que fim. Nós, JL Lavradio, deixamos a nossa solidariedade para com o nosso mano Mira e iremos tentar descobrir quem o fez. Saudações leoninas, JL Lavradio. E pronto, fica aqui. Como vocês sabem, eu leio tudo o que mandam. Aqui ninguém fica... desde que se discuta Sporting e combate aos rabolhos, a gente aqui fala sobre tudo o que há por falar. Então, posto isto, fica aqui o reparo. E é assim, se as pessoas que mandaram aquilo voltarem a mandar alguma coisa, mas com provas, eu voltarei a falar nisso. Se não vier mais provas, eu não voltarei a falar mais neste assunto. E fica aqui o reparo feito. Peço para já imensa desculpa ao meu grande amigo Mira, que eu respeito muito, ele sabe, estimo muito. E eu deveria, de facto, faço aqui meia culpa, deveria, de facto, na altura, ter medido um pouco as coisas e não ter lançado aquilo logo da maneira que lancei, sem estar assente em provas mais, como é que eu ia dizer, efetivas. Então, pronto, Mira, fica aqui o meu forte abraço para ti, peço imensa desculpas por aquilo. A quem mandou, eu li aquilo, mas de facto não havia provas, vocês mandaram aquilo e agora estou aqui a ler o reparo. Bom, passado isto, e agora que já nos entendemos, vamos começar aqui a passar a ler dois poemas que foram enviados. Deixa só aqui dar um gol na... Aqui um golinho. Bom, então o primeiro poema foi enviado pelo Sozinha, que é o filho primogénito. Nota prévia, o poema foi inspirado nesta música, a letra respeita a métrica da versão em espanhol, tal como falámos com o Miguel, desafiamos a rapaziada a fazer a versão musical em português. Eu não me estou agora a lembrar que música é, mas é uma música, assim, uma coisa qualquer tipo Flamengo, mas tocada também com cubano. Não me estou agora a lembrar, peço imensa desculpa, pá, isto é tanta merda na minha cabeça, que pronto. Mas fica aqui. E ele diz: se o desafio for aceito, estaremos a homenagear os nossos irmãos da comunidade cigana em Louros, atacada por aquele candidato que por lá concorre, mas que ama Sintra. Isto, de facto, é porque é uma versão flamenca, não é? Bom, então Sport, Lampião e Benfica em 1908. Que me importa se tu ganhas, pois se só sabes roubar, tens as ligas agachadas e pagas para controlar. És a história mal urdida desde a tua fundação, 9-4 é uma mentira, pois o Cosme era leão. Mas se pensas que me enganas com tiques de calabote, tu que bebes nem reclamas desse vinho de pacote. O teu imã diz devemos e ri-se do Bez a arder. E é com tristeza que vemos mafiosos a vencer. E pronto, o Sozinho mandou isto. Obrigado, Sozinho. Continua a mandar os teus textos. Está lá, lembro para o pessoal que todos estes textos estão lá na página dos poemas. Para quem quiser ver, os poemas estão lá disponíveis. Bom, agora vamos aqui a mais um que foi enviado. O grande assina em anonimato, ou mais uma vez com o pseudónimo Fernando Pessoa Anti-Lampião. Ok, então cá vai. Lampião de merda, lampião paneleiro, sempre que sais à rua sinto logo o cheiro. Lampião de merda, lampião paneleiro, o teu lugar cativo é entre a beata e o cinzeiro. Lampião de merda, lampião paneleiro, uma noite impossível de esquecer, 26/11, a tua casa a arder. Lampião de merda, lampião filho da puta, acabar contigo de vez é a nossa luta. Lampião de merda, lampião filho da puta, és tão miserável que precisas de ir à bruxa. Lampião de merda, lampião filho da puta, a tua mãe
lavo a garganta, ela só me ouve dizer chupa. Lampião de merda, lampião paneleiro, não nasceste pela cona, nasceste pelo cagueiro. Lampião de merda, lampião paneleiro, faço churrasco de puta, que a tua mãe sou cozinheiro. E agora, para terminar, acabo com esta história que te vou contar. Era uma vez uma noite pelo ar e eu a caminho de casa aflito para cagar. Sem nada a fazer para ter acontecido, fui parar a uma rua onde morava um conhecido. Conhecido, esse era Lampião Paneleiro. Decidi então mostrar-lhe o quanto o odeio. Aproximei-me da casa dele, silenciosamente pelo passeio, subi o muro da vivenda tranquilamente, sem receio, e para terminar a noite em beleza, depois de lhe apontar o dedo do meio, baixei as calças, fleti a perna e deixei-lhe uma prenda do correio. E pronto. Fica aqui o grande poema do Fernando Pessoa Anti-Lampião. Obrigado, continua a mandar os teus poemas. E pronto. E agora tu mandaste duas perguntas. Diz, obrigado por teres lido o meu primeiro poema e respondido às minhas perguntas, do direto 16 de maio, minuto 18. E diz que gostava de fazer mais duas. Num dos diretos disseste que nem com os lampiões da tua família falavas. Fiquei surpreendido por tamanha convicção. Não mantens mesmo contacto com eles? Há muito tempo? Alguma vez andaram à porrada? Epá, não, eu não mantenho contacto com eles. Não falo com eles. São poucos, muito poucos. E não falo com eles. Não andaram à porrada porque eu simplesmente ignoro-os. É como se não existissem, não falo com eles, não tenho relações. E são poucos. Para mim é mesmo como se não existissem. É mesmo verdade, acredito ao que eu estou a dizer. Epá, eu não digo que vocês sejam todos assim. Pronto, cada um é como é. Mas para mim não dá. É mesmo ódio mesmo a sério, tá? E depois dizes, podes contar alguma história de um arraial qualquer vosso numa estação de serviço? Sempre que ouvia notícias sobre ultras e estações de serviço ficava contente, pois sentia que eram como uma vingança face aos preços que as mesmas praticavam. Abraço e continua aos teus diretos. Era tantas que a melhor eu vou-te contar, que já era o clímax da cena, que era quando a gente voltava à noite e parávamos na estação da Mialhada, aquilo era, por elas serem tantas vezes roubadas, houve uma noite em que nós chegámos lá e o homem já tinha duas travessas cheias de sandes de queijo e não era as de leitão, não eram as melhores, mas de queijo e de fiambre e não sei o quê, prontas para a gente tirar, para não partir nada, para não roubar nada. O gajo já tinha duas coisas prontas sempre que a gente chegava e não pagávamos nada. E pronto. Eu não me lembro se ele também deixava alguma coisa para a gente beber ou não, isso já não me lembro, mas isto é só para tu veres como é que aquilo era tanto que o homem já para não se chatear, ele próprio já deixava as sandes para a gente levar uma cada um. E pronto, fica aqui uma história que não foi portanto, de destruição nem de vandalismo, precisamente o contrário, em que nós chegámos a um entendimento forçado e o homem já deixava as coisas para a gente. Bom, obrigado, continua a mandar os teus poemas e as tuas perguntas que a gente está cá para responder. Bom, agora vamos ler aqui uma pergunta feita aqui pelo Novisca, que diz, boas Miguel, gostaria de saber que opinião tens acerca do atual movimento ultra em Portugal, se é que existe, que grupos destacas, tendo em conta a legalização dos mesmos e que opinião tens sobre a lei. Eu já falei várias vezes sobre isto, é assim, para mim não há ultras em Portugal. Em Portugal existe claqueiros, existe um movimento que é as claques, ultras é outra coisa, e mesmo aqueles que dizem que são ultras e que dizem que não se identificam com a cena claqueira e que dizem que são ultras, não são, porque são cúmplices. Portanto, são cúmplices dos claqueiros, não são ultras. O ultras não é cúmplice de uma coisa que não é ultras. Ok? Então, não há ultras em Portugal. Há muito tempo. A cena acabou. É assim, os grupos, para mim, aqueles que eu aprecio mais são os que resistem à história da legalização. E aqui falo um bocado, podes dizer, lampionagem não sei o quê. Já disse várias vezes e digo abertamente, é a única coisa em que eu estou de acordo com eles. Ok? É a única coisa em que eu concordo com eles. De resto, eu não concordo em mais nada, quer que eles morram, quer que eles se fodam todos. Mas nessa questão, eu tenho que dar a mão ao palmatório, eles fazem fim-capé e a ideia deles é a ideia correta, porque isto da lei amordaçou tudo, fodeu tudo. É assim, já falei várias vezes sobre isso, se quiseres, há um livro muito interessante que fala sobre essa questão da triangulação entre os dirigentes dos clubes, a polícia e os claqueiros, que é, os claqueiros conseguiram o melhor emprego que existe no mundo, que é ser claqueiro remunerado, profissional. Ou seja, não fazem um caralho, nem à bola vão, a maioria deles, ou se vão entram já à segunda parte, etc. Aqueles coisas. O negócio deles é vender bilhetes, tudo o que seja coisas ligadas às claques, compras de materiais, isto e aquilo, ou seja, estão-se completamente cagando para o clube e vão vivendo da cena que o clube lhes dá,
em termos do tal protocolo que foi feito, que recebem um percentual por cada sócio que é sócio da claque e que também é sócio do clube, etc, etc. Ou seja, e depois é boas vidas, bons carros, boas casas, boas não sei o que, coisas que antigamente não havia. E é assim, não tenho nada contra isso, até porque eu não faço parte. Ovos que eu ponha, eles não comem. Portanto, estou-me cagando e andando, e se cada um sabe de si, cada um fará aquilo que lhe interessa, e da mesma maneira que há gente que dá dinheiro para outro tipo de instituições e para igrejas e para não sei o quê, há os gajos também que gostam de financiar os chefes das claques. Então podem continuar a financiar, isso não tem nada a ver com isso, nós não somos claque, nem queremos ser, nem vamos ser. E então, aqui fica a minha opinião. Sobre a parte dos dirigentes é tranquilo, porque assim ninguém os incomoda, ou seja, eles não vão morder a mão que lhes dá de comer, como é lógico, portanto, não os incomodam, eles têm a vida perfeita. Epá, e os polícias, é assim, não é que em Portugal haja assim tanta violência como isso. Epá, mas é melhor andar ali a acompanhar um bando de fedelhos ao domingo, a viajar pelo país, que não têm trabalho nenhum e ainda dão umas latadas em alguns de vez em quando, do que andar aí a investigar crimes de armas e de droga e de homicídios e o caralho, e metidos em bairros de favelas e não sei o quê. Acho que é melhor isso, né? Então, para a polícia também, ótimo. E assim a polícia tem sempre um servicinho feito, porque os próprios elementos de líderes das claques contam à polícia quem é este, quem é aquele, ou seja, pronto, é uma panelinha toda feita, e então, daqui tu perguntas-me que opinião tens sobre a lei. Está aqui a minha opinião. A lei é isto, é uma fantochada em que todos beneficiam e só quem não beneficia são os clubes, porque não têm apoio. O apoio é inexistente, é uma vergonha, é uma palhaçada. É lá. Aquilo mais valia contratar uma banda para estar ali, honestamente, que se calhar faziam mais barulho e tinham mais impacto. E pronto, e é isto. Está aqui a minha opinião. Já emiti várias vezes, estou-te a emitir mais uma vez. Provavelmente a breve traz mais informações sobre estes estudos, mas a gente depois, isso fica para outras núpcias. Muito obrigado, Novisca, continua a mandar os teus textos que nós temos cá para ler. Bom, agora vamos ler aqui um texto. O Sporting Independente, o grande Sporting Independente, que mete o pessoal em guerras e as guerras vêm severar aqui para o pessoal da rapaziada. Eu vou ler aqui uma coisa, vou ler o que eles mandaram e a seguir eu quero só atalhar uma coisinha para o Sporting Independente, de uma vez por todas entender uma coisa, que é, ele diz, resposta ao Sporting Adeptos. Boa tarde, em resposta ao texto do Sporting Adeptos, apenas queria informar que não tenho qualquer problema em revelar a minha identidade. Falo aí diretamente ao rosto da rapaziada em 1906, Miguel, um dia que ele esteja em Portugal. Terei todo o prazer em me apresentar e provar como sou o administrador da página, assim como o meu cartão prateado com mais de 30 anos de associado. Fica a promessa. Miguel, quando estiveres em Portugal, manda uma mensagem privada. Terei todo o gosto em ter contigo. Saudações leoninas. Obrigado. E então vai aqui a minha resposta. Eu não tenho problemas nenhuns e, obviamente, se eu estiver disponível e quando tiver disponibilidade, teria todo o interesse de entender algumas coisas do Sporting Independente. Porquê? Eu quero que o Sporting Independente entenda uma coisa. Muita da gente que lá vai comentar vai com perfis falsos, não é? Esta história dos perfis falsos é um pau de dois bicos. Eles podem ser da rapaziada ou também podem não ser da rapaziada. Podem às vezes ter coisas da rapaziada e depois não serem, não é? Serem de outras coisas quaisquer e também assim aproveitam por atacar a rapaziada. Só que há um problema, é que a rapaziada não dá para ser atacada, porque a rapaziada está-se completamente a cagar. A rapaziada não tem nada a perder. É o único movimento que não tem nada a perder aqui. E se as pessoas se atacam a tua página como rapaziada, eu acredito que alguns estejam. Acredito, não digo que não. Mas muitos deles provavelmente não serão. Então aquilo que eu digo é que às vezes... Não penses que é a rapaziada a falar, porque a rapaziada, já estamos fartos de dizer, ninguém é contra a direção, ninguém é a favor da direção, nós somos pelo Sporting e somos contra a lampionagem. Só isso. Não temos e pessoas dentro do clube que não gostem de nós. A gente também vai para cima deles. Agora, é assim, não acredito que isso passe com o presidente do Sporting, que nós vemos que é um dos alvos do Sporting Independente, obviamente, e tudo bem, é a guerra que o Sporting Independente tem, nós não temos nada a ver com isso. Inclusivamente, quer dizer que há alguma forma de luta do Sporting Independente que a gente, nomeadamente, até aprecia, não, portanto, a quem ela é direcionada. A forma como o Sporting Independente às vezes aborda algumas questões, nós até já estamos
já utilizámos, e digo aqui a verdade, uma vez ou duas, uma mesma forma de trabalhar as coisas em termos de informação, da mesma forma que o Sporting Independente o faz. Agora é assim, Sporting Independente, o que a gente quer dizer aqui é que nós não temos nada a ver com ataques a vocês, e também não temos nada a ver com... Também não é que nós estamos do vosso lado, não é nada disso. Nós estamos na nossa, nós somos a rapaziada, somos um movimento que tem uma forma de ver as coisas e eu estou aqui apenas para explicar o que é esse movimento. Eu não sou um movimento, eu penso... Há coisas dentro da rapaziada com as quais eu, pessoalmente, eu penso de outra forma. Eu não faria assim, ok? Muitas das vezes eu não digo tudo o que penso, porque se eu dissesse tudo o que penso já tinha começado a Terceira Guerra Mundial. Então pronto, é isso. E fica aqui só esta nota para o Sporting Independente. Eu leio, como leio tudo o que eles mandaram até agora, e quero só que eles entendam isso e que às vezes não respondam a pessoas do tipo, vocês são rapaziada. E não, eles não são rapaziada. Ok? A rapaziada tem uma linha de pensamento que não vai contra ninguém, inclusivamente não vai contra vocês. E pronto, aqui fica. Muito obrigado e continuem a mandar as vossas coisas e um dia a gente está de se encontrar. Bom, agora vou ler aqui o Grande Nanterre, és o maior, deixa-me cá beber aqui. Grande Nanterre, boas Miguel e rapaziada 1906. Hoje venho-vos falar dessa raça asquerosa e nojenta. Claro que nós já até pensar que existem, mas ao contrário deles, nós não padecemos de fraca memória. Os loucos anos 90 para a lampionagem, os anos 90 acabaram em 94. Aliás, essa raça nojenta e asquerosa quase desapareceu nessa década e na seguinte. Apenas tiveram uma lefada de ar fresco em 2004 e desapareceram outra vez, e pena minha que não se tenha exterminado por completo, filhas da puta. Quem não ouviu a célebre frase, eu não sou do Benfica, mas tenho de dizer que sou em frente ao meu pai, senão ele bate-me. Na década de 90 e na primeira década do século XXI foi assim. Não havia lampiões, quase ninguém era do Carnide, eram todos do Real Madrid, do Súquer, do Mijatovic. Quem não se lembra das 500 camisolas com o número 9 do Ronaldo, a tal do Barcelona, comprada no mercado, ou a do Bá, do Milan? Melhor ainda, dos 6 milhões que existiam até 94 e só reapareceram em 2010, grande parte deles nem gostava de futebol. Não havia transmissões da NBA, muito menos Sport TV, mas eram amantes da NBA, invadiram as ruas com camisolas dos Lakers e dos Chicago Bulls. Normal de serem dos Bulls, eles adoram cornos, principalmente os que têm na cabeça. Sempre foram ratos. Quem não se lembra do célebre Carnide Rio Ave, em que estiveram 300 pessoas na Etar da Luz? Sim, 300 pessoas. Num estado em que eles se gabavam de levar 120 mil filhas da puta. Quem não conhece um lampião que na década de 90 se mudou para o Sporting ou para o Porto? Sim, grande parte desses anormais que hoje poluem as nossas ruas mudaram de clube entre 94 e 2010. E vão mudar outra vez. É só o Carnide deixar de ganhar. Quem não tem aquele vizinho ou familiar que rasgou o cartão de sócio do Carnide? Do Carnide eram meia dúzia deles. Os típicos barrigas de balcão, desdentados, que viviam à custa da mulher. Desgraçada é essa que fazia a limpeza a condomínios durante o dia e à noite ia vender a cona para a reta de pegões e que nas folgas levava porrada do marido. A lampionagem esteve quase a desaparecer e caso não tivessem aparecido estes esquemas do mafioso da Alverca, hoje ainda eram menos. Só conseguiram ressurgir devido à máfia, aos padres e a todos os esquemas podres e sujos dignos desses filhos da puta. Isso aconteceu numa seca de 16 anos. Agora imaginem que só ganhavam 4 títulos em 40 anos. Não é do Sporting quem quer, mas sim quem pode. Mando um abraço à malta do Duxi e a toda a rapaziada 1906. Forte abraço para ti, Anter, para o pessoal do Diretivo e para toda a rapaziada 1906. Bom, agora continua a mandar as tuas cenas. Agora vamos ler aqui o comunicado do Movimento das Forças Armadas Leoninas, que eu vou passar aqui a mostrar. Eles mandaram aqui a foto. As Forças Armadas Leoninas, que mandaram um comunicado que eu vou passar a ler. Então, diz, comunicado do Movimento das Forças Armadas Leoninas. O Movimento das Forças Armadas Leoninas vem por este meio comunicar à rapaziada que o Grande deu o seu contributo com as artes que divulgamos em anexo. Eu não digo o nome. Depois diz, Movimento das Forças Armadas Leoninas quer agradecer à tal pessoa o seu apoio de grande qualidade a todos os movimentos leoninos que defendem os superiores interesses do grande Sporting Clube de Portugal. O Movimento das Forças Armadas Leoninas, reunido para o seu Conselho da Revolução, deliberou atribuir ao grande, a tal pessoa, o posto de Marechal das Belas Artes, o mais importante do nosso movimento, pois uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O Movimento das Forças Armadas Leoninas é amigo de todos os movimentos, mentalidades, grupos organizados ou simples adeptos que coloquem acima dos seus próprios interesses o Sporting Clube de Portugal. O Movimento das Forças Armadas Leoninas reconhece plenamente à rapaziada 1906 que saúda vivamente o referido no número anterior.
Saudações leoninas, Sporting sempre. Grande abraço ao grande Miguel. Viva o Sporting Clube Portugal. E prisão perpétua para quem defende e pratica a falsidade esportiva. E pronto, está aqui as Forças Armadas Leoninas. Forte abraço para as Forças Armadas Leoninas. E agora vamos ler aqui a Brigada Anti-Rabolhos. Comunicado inicial. A Brigada Anti-Rabolhos é mais uma célula da rapaziada 1906. Os membros da Brigada Anti-Rabolhos já estão identificados pelo grande Miguel de Almada, para todos os efeitos, o nosso líder espiritual. A Brigada Anti-Rabolhos tem o seu campo de ação perfeitamente definido, que por agora não irá divulgar. E coloca-se à disposição da célula principal da rapaziada 1906. Face ao disposto no número anterior, a Brigada Anti-Rabolhos fica a aguardar as vossas melhores instruções. Esclarecemos que a ação anti-rabelhagem pode abranger os bocas de trapo, esses cancros malditos, ditos independentes, que afetam o nosso grande amor numa altura em que o nosso Sporting mais precisa de unidade de ação, de combate ao inimigo comum do futebol português, a lampionagem sem escrúpulos. Este comunicado já consta da nossa página com o mesmo nome, Brigada Anti-Rabolhos. Está aqui o link. Viva o Sporting Clube Portugal, saudações leoninas e Sporting sempre. E pronto, ficou aqui o comunicado da Brigada Anti-Rabolhos, que terá uma ação autónoma, rapaziada, portanto, Brigada Anti-Rabolhos, C21, Hitman, não sei o quê, é tudo autónomo. Eles fazem o que entendem, a rapaziada não coisa. O único que não pode fazer aquilo que quer sou eu, que estou fedido. Sou o único que não pode fazer o que quer porque sou o que dá a cara. Porque se eu pudesse fazer aquilo que eu quero e se eu pudesse dizer aquilo que eu de facto penso, já teria começado a Terceira Guerra Mundial. Mas pronto, aqui vamos em frente. Agora vamos ler aqui Sporting dos Adeptos, que mandou aqui um texto muito bom, que eu digo-vos para ficarem aí. Tomem atenção que isto é muito bom mesmo. Então cá vai. Saudações leoninas, grande Miguel e rapaziada em 1906, esperamos que esteja tudo bem. Dado um texto lido num dos muitos diretos anteriores, em nome da rapaziada em 1906 do norte do país, a quem desde já enviamos um forte abraço, sensibilizou-nos a queixa que eles fizeram em relação aos nossos rivais tripeiros. Um dos nossos adeptos recorda que no ido ano, salvo erro de 1991, o Sporting era objetivamente desconsiderado por escrito, pois ao anunciarem um jogo do Porto contra nós, não nos identificavam por Sporting, mas apenas por SC Portugal. Se não quiserem fazer como o SLB e branquear a história, saberão perfeitamente que isto é verdade. Estava fixado numa loja ou quiosque no centro da Invicta. Compreendemos as dificuldades dos nossos irmãos leoninos do Norte e, não obstante este alinhamento estratégico pontual contra Carnide e respectivo estado lampiânico, gostaríamos de alertar a rapaziada em 1906 com considerações e factos que merecerão, certamente, alguma reflexão explanados nos seguintes pontos. 1. O Sr. Francisco J. Marques é o arauto mensageiro da denominada verdade esportiva azul e branca, quando tem pouca moral para falar em nome de uma instituição que, desde os tempos do chamado Pinto um Virato, Lourenço Pinto no Conselho de Arbitragem, Adriano Pinto na Associação do Porto e Pinto da Costa no clube, essa mesma verdade esportiva foi objetivamente deturpada na maioria das épocas desse reinado negro. 2. Não têm, pois, qualquer legitimidade para erguer o estandarte da verdade esportiva e para essa tentativa de branqueamento do passado sempre relembraremos este dito popular. Os amigos são a memória que temos quando nos falta a memória. 2.1. Fica o recado leonino ao Sr. Nuno Saraiva, de certo ainda jovem nestas lides. 3. As denúncias do Porto Canal, que são naturalmente bem-vindas, e a defesa do miúdo, que representa o Baluarte Dragão no programa Universo Porto da Bancada, desse o mérito a quem o tenha, em especial o seu confronto na BTV SIC com o denominado por Carlos Dolbete, Anão da Jamba, se por um lado são um contributo positivo para o combate à lampionagem, por outro não nos podem fazer ignorar o cadastro tripeiro que para todo sempre carregarão no seu historial. 3.1. Dizem que o tempo apaga tudo, mas nem com a queima dos livros que resultou numa enorme fogueira, Hitler conseguiu apagar a história. 4. Os nossos rivais do Norte e de Carnide têm inexoravelmente manchada de forma indelével a sua história desportiva com títulos conquistados sem mérito. Os nossos consórcios e adeptos sportinguenses, ou bocas de trapo, e aqueles que conseguem engolir sapos e conviver ainda com os dois rivais, não se devem esquecer desta verdade insofismável. 5. Não podemos ainda esquecer que o Universo Porto da Bancada acabou por manifestar uma clara dualidade de critérios no que à defesa da verdade esportiva diz respeito. Pois que, se a defende para o futebol, esqueceu-se do caso do ciclismo, em que a ação mafiosa de alguns ciclistas da sua equipa, ao empurrarem no pelotão ciclistas do Sporting em momentos estratégicos, impediu uma volta a Portugal, sem casos, e quem sabe uma discussão acesa entre o Sporting Tavira e a W qualquer coisa, Futebol Clube do Porto, pudesse ter sido mais equilibrada até a final. 5.1. Com isto não queremos dizer que o Sporting tivesse vencido a volta. O mais certo seria a resposta negativa, pois ao contrário de muitos reconhecemos o mérito a quem o tem, não o justificando com o demérito do oponente.
Mas sempre foi nestas últimas 4 décadas impressionante esse querer ganhar a todo custo. Isto revela objetivamente uma atitude de lampião, no caso, Lampiões Azuis do Norte. Candelabros, melhor dizendo, e para distinguir, pois assim de hora em diante passarão a ser chamados sempre que desvirtuarem a verdade esportiva. 5.2. Este comportamento antidesportivo foi denunciado no site do nosso Sporting Clube Portugal. Quem quiser passe por lá e já agora torne-se sócio 1 minuto. Quem ainda não o seja, está lá. Mais uma vez, esperamos que o nosso próprio mensageiro oficial, Nuno Saraiva, uma vez autorizado pelo dono da voz, mande para os visigodos do Norte a competente saraivada dizendo que o alinhamento estratégico pela verdade esportiva não pode restringir-se unicamente ao futebol. Sobre este caso do ciclismo, houve alguma meia-culpa do Universo Porto da bancada? Ou do Baluarte Dragão? Em especial do Sr. José Cruz? Comentador que se mostra sempre tão preocupado com o jogo limpo e réu, bebel, pardais, oninha, etc. Se houve tal meia-culpa, o mesmo passou-nos por completo ao lado. 6.1. Cá estaremos para dar a mão à palmatória. 6.2. Caso contrário, Sr. José Cruz, lembrando do tema de Rui Veloso, Porto Sentido, teremos um caso claro de lampiões tristes e sós. 7. Achamos por isso importante alertar a rapaziada 1906 e demais adeptos leoninos para esta incoerência de atitudes que, quando os de agora em diante candelabros vêm erguer a voz em prol da verdade esportiva, não nos conseguem dissipar minimamente aquela imagem do lobo que está vestido com a pele de cordeiro, conforme ilustramos esta nossa comunicação. Daí que façamos a sugestão à rapaziada e aos adeptos leoninos e desportivos em geral, no sentido de tomar mais amplo o conceito da lampionagem, entendida não só por razões históricas de rivalidade contra o Carnide, fundada em 1908 e não em 1904, pois Cosme Damião estava em Alvalade em 1907, e porque a ata da fundação do SLB é uma fraude, pois esqueceram-se de escrever farmácia com PH. Mas também para adjetivar todo aquele que, independentemente do clube que represente, desvirtua ou pretende desvirtuar a verdade esportiva. 8.1. Dando-se a hipótese de inclusão neste proposto amplo conceito de lampionagem, as seguintes subespécies. 8.1.1 Candelabros das Antas. 11.1.2 Candelabros da Pedreira. Dado que António Salvador, roubado no Estádio da Luz, calou-se enquanto pediu a intervenção do Ministério Público após ter perdido o jogo com o Sporting, à Ibrita Lara quanto ao Brigas. 8.1.3 ou mesmo as velas de Belém, do famoso caso Maiong, Janela, esse competente gestor de ativos. Face à sistemática abertura de pernas com que os belenenses dão antecipadamente 6 pontos ao SLB em cada edição do Campeonato Nacional. 9. Assim, caros amigos do Universo Porto Bancada, perdoem-nos a troca dos Vs pelos Bs, mas em Roma ser romano, tal como o Rodolfo Reis disse que era uma vergonha a entrada assassina do Eliseu sobre o número 10 do Belenenses, lamentamos concluir que os vossos ciclistas foram lampiões. Corrigimos, candelabros, temos pena. 10. Daí queiramos dar um forte abraço aos sportinguistas do Norte, e em especial aos da rapaziada 1906 do Porto e demais adeptos leoninos aí sitiados, pois têm de enfrentar a dose dupla de uma lampionagem de cores encarnada e azul. E, caro Miguel, a rapaziada não pode em consciência ficar indiferente a isto e não regatear esforços em nome da verdade desportiva, pois parece que neste país, externamente conhecido por Portugal, pobre, né? A força da razão não é suficiente. 3. Notas finais. Este texto vai com o conhecimento do programa Verde no Branco, da Sporting TV, se é que terá coragem para dissertar sobre esta reflexão, e obviamente porque são visados o Universo Porto da bancada. E o Sr. Rui Santos, que mais uma vez tem a oportunidade de, em tempo extra, falar da situação que denunciamos na nota C. A quem, a todos, concedemos o direito de resposta para o nosso e-mail e garantindo desde já, com humildade suficiente, que a remeteremos para um próximo direto da rapaziada, assim que as recebamos, eventualmente. B. O Universo Porto Bancada, que se gaba de se considerar o único espaço de liberdade informativa, não controlado pelo Estado lampiânico, tem recebido diversos contributos do Sporting dos adeptos, em especial os requerimentos a entidades do futebol português, Liga e Conselho de Disciplina na Federação, ao serviço do Carnide, por exemplo. Acreditámos inicialmente que fosse mesmo um espaço de liberdade e até congratulavam-se de serem televisionados por adeptos de outros clubes, como os do nosso grupo. Mas a todas as nossas contribuições têm feito censura, nem se dignando ao menos a agradecer, o que é típico do legado visigótico, no que à boa educação diz respeito. Caso para dizer, faz o que eu digo, apregoa a liberdade, mas não faças o que eu faço. Pratica a censura, no caso, o lápis azul. Mais uma vez, sem qualquer moral para falar do lápis encarnado. C. Por fim, para este texto, tentámos encontrar na Farmácia Franco, onde inventaram para um clube fundido em 1908, uma data de fundação de 1904, a vaselina potencialmente utilizada pelo Sr. Rui Santos, isto após ter sido ameaçado pelos cobardes índios dos No Name, o Sr. Verdade Esportiva que se cala perante o facto do Primeiro-Ministro Paulo Gonçalves, a mando do seu imã do Estado lampiânico, colocar os homens da rádio misturados com os energúmenos dos adeptos de Carnide,
situação que ainda não foi resolvida, mas parece que a mesma, a dita vaselina, se esgotou. Será que foi utilizada por Leonor Pinhão no livro Eu Carolina? Não conseguimos ir à porta 18 porque não responderam ao nosso e-mail a encomendá-la. E não estávamos munidos de vouchers. Sabemos que a SIC se transformou em BTV SIC e esperamos que tal transformação não tenha determinado no espírito de um jornalista que desde os anos 80 muito nós do Sporting dos Adeptos aprendemos a admirar e com as melhores referências desde que um dos nossos adeptos o reconheceu pessoalmente no Hotel Estrelícia a propósito de um torneio internacional de ténis. Um prejuízo de vassalagem, um pré-juízo de vassalagem ao Estado lampiânico. O mesmo pré-juízo que transformou o jornal A Bola de Bíblia do Desporto em Alcorão, desse mesmo Estado lampiânico, e que fazendo quase saneamentos a sportinguistas como Eduardo Barroso, passou a admitir no seu seio pessoas como os guerras desta vida, um dos quais, acima copiado, para não dizer que dele falamos pelas costas, em claro conflito de interesses, representa de encarnado a bola e depois vai receber o prémio de jogo à BTV. Será que a razão da não diminuição do passivo do SLB tem a ver com o eventual financiamento oculto à sociedade vícara desportiva que tem este jornal? Mais uma pergunta que merece ser respondida no eventual direito de resposta do Sr. Vítor Serpa ou do também acima copiado de seu intestino delgado, o tal que foi à puta da gala celebrar efusivamente o título de tetracampeão. Um abraço à rapaziada em 1906 dos membros Sporting dos Adeptos e para os demais as cordiais saudações leoninas com a nota de que, ao apresentarmos saudações leoninas, é sinal de que respeitamos os adversários, apesar das naturais diferenças e da sua putativa falta de merecimento de tamanha consideração. Não podemos apresentar saudações desportivas a quem, efetivamente, não respeita a verdade desportiva. Ao contrário do Rui Reininho do GNR, efetivamente, nós não gostamos de aparências. E se os chapéus são para os inteligentes, mas também para os burros, como foi dito por um humorista madeirense amador no extinto programa da RTP chamado Prata da Casa, cuja atuação até motivou o convite de Raul Solnado para o teatro, seduzindo-o a largar a sua profissão, cada um que veja em que medida se encaixa nesta nossa chapelada leonina. Sporting dos Adeptos, um forte abraço, muito obrigado por o vosso texto e continuem a mandar, e é isto mesmo. Estas coisas são importantes para que a gente pense e para que a gente saiba onde é que andamos metidos e, obviamente, fica aqui o reparo àquele texto que tinha sido enviado uma vez pelaquela rapaziada do Norte, em que houve aquela questão sobre o que é que a gente pensava do Porto. E pronto, está aqui, é isso, mas o nosso ódio, de facto, principal são os índios de Carneiro. Bom, e agora aqui um grande texto do Moonstruck, que a gente gosta sempre de ler. O Moonstruck que trata sempre de assuntos históricos, como todos sabemos. E hoje mandou aqui um grande texto. Boas, grande Miguel e rapaziada, 1906. No último direto falou-se da deslocação a Madrid em 94-95. Então fui aqui vasculhar na net, mais propriamente na Wiki Sporting, sobre os dois jogos e sobre essa época. E bem, como já vivias o Sporting por dentro, nesta altura vais agora, tu e aqui a rapaziada, lembrar uma das épocas com mais mixed feelings que os que eram vivos na altura e estão hoje a ouvir-se vão lembrar. Vamos lá então. Ora então, época 94 a 95, era o presidente o Sousa Sintra, o treinador o Carlos Queiroz. Sousa Sintra não acabou a época como presidente, tendo acabado a época como presidente Pedro Santana Lopes. Sporting entra na pré-época e ganha todos os jogos contra as equipas. NAC Breda, Amora, União de Leiria, Académica de Coimbra, Boa Vista e Campo Moeirense. Ganhámos o jogo de apresentação frente às Juventus 1-0. Após o jogo de apresentação, isto não sei se vais falar, mas foi o ano que o Paulo Sousa veio para o Sporting e havia aquela cena das Juventus e tal. Após o jogo de apresentação, participamos numa competição que julgo só ter acontecido nesse... Não, exatamente, foi por Paulo Sousa ter ido para as Juventus que a Juventus jogou contra nós. Após o jogo de apresentação, participamos numa competição que julgo só ter acontecido nesse ano, pois não encontrei registros de nova realização. Chamou-se Torneio Quadrangular do Sporting Clube Portugal. Vencemos a Seleção Nacional de Angola e a equipa VAC de Casablanca. Resumindo, 9 jogos de pré-época e ganhámos todos. A nível de particulares, essa época ainda realizámos, já com o campeonato a decorrer, não sei bem porquê, imaginem só, um jogo de apresentação do jogador à Munique em outubro. Foi contra o Vitória de Setúbal, em Alvalade, e perdemos 2-4. Outra amigável que realizámos essa época foi contra o Grupo Desportivo de Peniche, a 17 de dezembro de 94. Na Wiki Sporting refere que o jogo foi de homenagem a Travassos e Juca. E foi também o jogo inaugural do novo estádio do Grupo Desportivo de Peniche. Vencemos por 2-5. Campeonato, essa época. Liderámos a primeira volta. Na segunda volta é que começaram os problemas. Com Carlos Queiroz em conflito com alguns jogadores e o Sousa Sintra que não estava a conseguir renovar com Peixe e Figo.
sendo que a situação do Figo deu uma bronca do caraças, como todos devem certamente recordar, que primeiro assinou pelo Parma, e o Parma o ia emprestar ao Carnido, depois aparece Figo a assinar pelas Juventus, depois a bronca ainda é maior porque se descobre que Figo tem realmente 2 contratos assinados, com 2 clubes em Itália, e não deixam jogar lá, e é quando o Barcelona aparece e o contrata, e pronto, o resto já todos sabemos como foi. No campeonato, depois de 19 jornadas sem perder, recebemos em Alvalade o Estrela da Amadora e perdemos 0-1, quebrando assim a invencibilidade do Sporting nessa época. À 25ª jornada temos um ridículo e inexplicável empate 1-1 em casa do Tirsense. Outro empate à 28ª jornada em Setúbal. Depois temos 2 derrotas seguidas em que vamos à Lixeira e na jornada seguinte recebemos o Porto. No Lixeira ganhámos 1-2, mas em casa perdemos 0-1 com o Porto. E terminamos essa época em Guimarães com um empate 2-2. Sobre esse jogo na Lixeira que ganhámos 1-2, imaginem só, a Federação Portuguesa de Futebol mandou repetir o jogo, alegando que o árbitro tinha expulso mal um jogador do Carnido. A repetição do jogo realizou-se mesmo e perdemos 2-0, mas a FIFA mandou anular esse segundo jogo e considerar o primeiro para a enorme vergonha internacional dos filhos da grande puta da Federação Portuguesa de Futebol na altura. Sobre a jornada seguinte, o jogo contra o Porto, que perdemos 0-1, todos certamente se recordaram que é um dia de muito má memória para todos os sportinguistas de todos os níveis. Foi no dia da queda do Varandim que vitimou 2 sportinguistas e feriu cerca de 20. E em campo perdemos 0-1 com Bobby Robson, a ter a sua vingança depois de ter sido despedido por Sousa Sintra. Nota pessoal do Moonstruck. Já todos sabem que odeio o Sousa Sintra por este despedimento, portanto, Sousa Sintra, se estás a ver, vai para o caralho. Voltando ao tema. Terminamos a época em segundo lugar, segundo a Wiki Sporting, tal não acontecia há 10 anos. Vencemos essa época a Taça de Portugal com 2 golos de, digam aí rapaziada, pois é, o grande Jordanov. Não vencemos a Taça de Portugal há 13 épocas. Bem, sobre o jogo com o Real Madrid, foi a contar para a Taça UEFA, realizou-se a primeira mão em Madrid, o dia 13 de setembro de 1994. Perdemos 0-1, gol de Rafael Martín Vázquez logo aos 12 minutos. Depois o Real Madrid acabou porque só deu Sporting e, para a nossa grande infelicidade, pregámos 4 bolas no ferro em pleno Santiago Bernabéu. O jogo que em Alvalade estavam 60 mil pessoas a ver o jogo. Depois de lá o grupo fazer gol aos 15 minutos, apenas na segunda parte conseguimos dar a volta ao resultado por Sapinto e Oceano. Infelizmente o resultado era curto para passarmos e ficámos por ali. Pronto, aqui fica mais uma contribuição minha. Espero que tenham apreciado. Abraço e continuo a dar forte pelo Sporting e contra a lampionagem. Obrigado, Moonstruck. Aproveito só para te relembrar que este jogo do Real Madrid, no último minuto de jogo, há uma bola, que a bola bate no poste, também em Alvalade, que creio que é Juskoviak ao poste, e a bola passa quase em cima da linha de golo e o Cadete não vai lá. Ou foi o contrário, o Cadete ao poste e o Juskoviak é que não foi lá, mas acho que foi o Cadete que ficou parado. Ou seja, a gente podia ter feito o 3-1 no último minuto e não fizemos. Lembro-me disto perfeitamente, como se fosse hoje. E então, obrigado, Moonstruck, por mais um momento histórico que a gente sempre gosta de tudo o que tu mandas. E agora vamos passar aqui um mail mandado pelo Bruno Ribeiro, que é texto de poema: boas, grande Miguel e rapaziada, estes filhos de mil putas continuam a dominar a arbitragem, puta que os pariu. Mas esta merda não tem fim. Foda-se, ainda agora começou e já se começa a sentir a pressão em cima da arbitragem. Esta merda do vídeo-árbitro só vem comprovar que o Orelhas é o El Chapo Orelhas do futebol. Isto sim é uma vergonha. Foda-se, agora todos vemos em direto e ao pormenor e mesmo assim, zero. Facilitam sempre aquela equipa do pássaro a cagar na roda. A nossa solução é mesmo ganhar os jogos todos e por onde der. Só assim chegaremos ao título. Fica aqui um pequeno contributo para descontrair desta miséria no futebol nacional lampião. Meu menino, que na peida apanhas deste pequenino. Bebes vinho de pacote e para o comprares no teu pacote tens que apanhar. O teu pacote é imundo e também bastante profundo. Bebes rapa ao acordar e sopa ao deitar. A tua vida não tem sentido, pois de uma puta foste parido. Nesta vida sentes-te perdido, pois trabalhar para ti não faz sentido. O teu clube é uma merda à parte, como para ti roubar é arte. Quando o teu clube não consegue roubar, na tua mulher vais descarregar. Pobre coitada, vais forte em fardar, pois com tal merda te foste juntar. Na tua cabeça vai uma forte interrogação, mas o que é que vi naquele cabrão? Cresce em ti aquela esperança que a merda do vinho lhe estoura a pança. Ó Deus Inzébio, tens que rezar para que o cabrão do pós-jazigo vá repousar. Se as tuas preces ao Deus Inzébio não chegar, ó Deus da Almada, vais ter que orar para que o mar de merda o venha levar e aquele cabrão assim afogar. Se o mar de merda o lampião não o levar, à selva o vais ter que o levar para que o verdadeiro rei o possa estripar e aquela pobre alma salvar. Cumprimentos, Bruno Ribeiro. Obrigado, Bruno Ribeiro. Pá, não vi que era poema. Convém meteres o poema lá no site. Tem lá o formulário. É só preencheres o formulário e metes lá o poema, entra diretamente. A gente depois imprime e lê. Bom, e agora vamos ler aqui mais um e-mail que foi enviado, não revela o meu nome, que diz só...
É um prazer. Olá, Miguel, é um prazer poder estar a escrever para a rapaziada. Queria agradecer-te pela tua mentalidade. Hoje em dia no Sporting não me revejo em grande parte da mentalidade dos outros com quem falo. Gostava que desses início à enciclopédia ultra de que falaste ou que nos informaste sobre a tua cultura ultra italiana. Gostava também que não perdêssemos tanto tempo a falar sobre inimigos internos. Apoio o movimento, está a crescer e em breve vai-se fazer notar nos nossos inimigos de há décadas, o Carnido. Apelo também à tua imaginação e da tua equipa para criar novas coisas na rapaziada, de forma a atrair mais malta. Creio também que quando o movimento estiver 100% sólido, notar-nos em Alvalade. Obrigado. Não, isso da enciclopédia eu vou fazer. Epá, é assim, eu estou sem tempo, estou cheio de trabalho agora. Isto para mim é lazer, eu isto não é a minha vida. Só eu gosto disto como ao caralho e vou estar aqui sempre, vou fazer isto sempre. Enquanto não vir algumas coisas mudadas. E é assim, não tenho tido tempo para me agarrar a isso da enciclopédia, mas eu prometo que assim que eu começo a ter um bocado mais tempo, eu vou começar aqui a fazer nem que eu grave, e não seja em direto, eu gravo e lanço as cenas na página para todos terem acesso. Está bem? Fica aqui a promessa. Bom, agora vamos aqui mais um e-mail. Boas, rapaziada. Abraço ao Miguel. Sou Sporting desde que me conheço. Paixão passada pelo meu pai. Comecei a frequentar a curva do nosso grande amor. Juventude Leonina finais dos anos 80. Andei lá pelos anos 90. Muitas histórias havia para contar. Mas as que ficam na retina foram os 2 últimos campeonatos ganhos. Andava por lá onde o nosso Sporting jogasse. Estive nos festejos dessas 2 conquistas. Quero só deixar a dica que o Rabolho do Calado, que bate punhetas com o cu, comentador da CMTV, ex-player do Carnido, costuma parar nas noites de quarta-feira num bar na Avenida dos Bons Amigos, no Cacém, chamado Quase Bar. K-W-A-Z Bar. Quase Bar. Aquilo é só putas brasileiras encostadas ao balcão e é a noite do roça-roça. Rapaziada que seja do Cacém ou da linha e queira lá passar para confraternizar com o Panasca, já sabe, ele costuma andar por lá. Agradecia só que não revelassem a minha identidade, não revelei. Forte abraço, saudações leninas, Sporting sempre, rapaziada 1906. Fica aqui então para quem está aí a ver, no Quase Bar, para lá o Calado, o Rabolho Calado. Bar no Cacém, que fica na Avenida dos Bons Amigos, às quartas-feiras à noite, está lá o Calado, para quem quiser ir lá dar um aperto. Bom, rapaziada, eu tenho aqui mais uns e-mails para ler. Só que isto são um bocadinho extensos. E isto hoje já está comprido. Mas eu vou ler, quero é que se foda. Bom, vamos lá a isto. Boas, Miguel, no seguimento do e-mail da semana passada. Ponto 1. Hoje sim, orgulho nos Leões, inveja dos outros que lá foram. Em mais de 10 transfertas ao estrangeiro, continua em branco. Mas se foda. Grande joga do Bruno Fernandes, o Dumbia até jogou e marcou. Eu, velho do Restelo, ainda disse foda-se e o Bás não calça de início. Parabéns, JJ. Ponto 2. Orgulho naqueles que lá foram, sem exceções, e a relembrar que o Sporting Clube Portugal e sua gente, sobretudo ultras, devem estar juntos, independentemente de raça, crença ou religião. Há que abolir a política na curva. O facto de termos jovens e malta com pensamentos diferentes não nos muda de clube, serve para todos. Ponto 3. O ponto de escrever aqui não me inibe de dizer que sou e sempre serei Juventude Leonina. Dou a quem doer, não me identifico com o futebol moderno e isso implica os atuais moldes de todos na bancada. Prefiro estar no meu sítio de eleição com umas canecas na mão. Gostava que fosse paz e amor, mas não é, mas isso não me torna inimigo de ninguém. Acho mesmo que se tem gemelagem com os Viola, deviam compreender todos, de um extremo ao outro, que o mais importante é o clube. Esse durante anos foi o sentimento reinante na Ponta Sul e depois na Superior Sul. Miguel, era interessante colocares o primeiro grande artigo escrito pelos fuckers na Supertif em inícios de 90 sobre a JL. Manda-me isso que a gente mete. Manda-me, por favor, que eu não tenho problemas nenhuns. Ponto 4. Que a mala pata da Europa vá com o caralho e que pelo menos o Sporting passe a fase dos grupos. Ponto 5. Sporting sempre. Pedro Rocha. Obrigado, Pedro Rocha. Forte abraço para ti. Continua a mandar os teus textos, que a gente é sempre um prazer ler. Agora vamos ler aqui umas... foi mandada aqui uma cena para a cúpula da rapaziada. Eu não vou ler, porque a primeira é uma informação sobre coisas bacanas, de espionagem. Texto para Miguel. Boas, grandioso, gigante, incansável patrão Miguel. Hoje queria que me esclarecesse algumas coisas, se possível que fiquei com dúvidas sobre como funcionam os bilhetes. Então, como vocês demonstraram, o bilhete para Guimarães teve o preço monetário de 10 euros. A claque do Sporting mostra no cartaz os seguintes preços.
Sócios da claque 15 euros, bilhete mais viagem 30 euros. Não sócios da claque 20 euros, bilhete mais viagem 40 euros. O que pergunto é, o porquê desta diferença tão grande se o preço do bilhete é só 10 euros? Que comentário tens a fazer sobre isto? Nenhum. É negócio deles. É normal. À minha vista não, mas é negócio deles, eles é que sabem. São obrigados pelo Sporting a elevar os preços? Não, mas já me disseram que são aconselhados, não só eles, como também os núcleos. Os núcleos estão a fazer a mesma coisa. Os núcleos do Sporting. Ok? Não é só as claques, não é só coisa. Os núcleos do Sporting estão a fazer o mesmo. Depois, a claque tem gastos? Fazes uma pergunta. Epá, não sei, não sou das claques. O clube não os ajuda monetariamente também? Ajuda, isso ajuda. É público. E para onde vai o dinheiro angariado em todos os jogos? Epá, não sei, se tens de lhe perguntar a eles. Para o clube? Não, para o clube não vai, é para eles. E agora aqui, continua a dar bolhos. O último ano que fomos campeões tiveste uma grande influência, como toda a gente sabe. Talvez este ano sejamos também. Ainda por cima seria curioso que era no ano da inauguração deste grande movimento. Coincidências não existem, portanto era a prova que vocês foram importantíssimos. O meu desejo é que este movimento dure muitos anos, ou quiçá até o mundo acabar. Muito obrigado por tudo, Nuno Alcântara de Coimbra. Obrigado a ti também, continua a mandar os teus textos. Eu respondo àquilo que sei, o que eu não souber não posso responder. Bom, agora vamos ler aqui público em Alvalade. Muito boa noite, Miguel. Sobre o jogo de ontem só tenho a dizer o seguinte. Grande vitória, marcar 5 golos fora para uma qualificação da Champions não é para todos. Contudo, continuo a afirmar, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ponto. O meu texto de hoje prende-se mais com o público no nosso estádio. Sportinguistas que se desloquem ao estádio de Alvalade metam na cabeça de uma vez por todas o seguinte. No nosso estádio não podemos ter a atitude pacífica como temos tido ultimamente. No nosso estádio temos de impor respeito aos árbitros e às equipas adversárias. No nosso estádio somos nós que mandamos e não é ficar calado que vamos meter medo a alguém. No nosso estádio não se pode ter 4 claques e cada uma a entoar cânticos diferentes. No nosso estádio, quando uma equipa de arbitragem, onde engloba a equipa do vídeo-árbitro, chega à proximidade ou ao interior das nossas instalações, devem de sentir o nosso bafo de aviso. No nosso estádio, quando a equipa adversária tem a bola, há que assobiar de tal forma que retire confiança à mesma. Não é só assobiar. Quando os guarda-redes dos outros levam muito tempo a repor a bola em jogo. Resumindo, as bancadas do nosso estádio, a nossa arena de luta, tem tido milhares de gatinhos em vez de leões. As bancadas do nosso estádio têm sido preenchidas por gatinhos a cantarem de forma linda em uníssono. O mundo sabe que, mas depois o que realmente interessa fica tudo calado. A atitude / compromisso não se aplica somente aos jogadores, equipa técnica e presidente. A atitude aplica-se também a todos nós sportinguistas que nos deslocamos ao Alvalade. Forte abraço, Mário Nunes. Obrigado, Mário Nunes. Continua a mandar os teus textos. Para nós é sempre um prazer ler. E agora aqui mais um, ser do Sporting. Saudações à rapaziada, em especial a ti, Miguel. Eu, como muitos outros sportinguistas, cresci nos anos 80. A ver a bola com o meu pai e com a minha mãe. Primeiro na Curva Sul e muitos anos mais tarde com lugar cativo na bancada nova. Ali era cómodo, mas infelizmente quando nos queríamos juntar aos cânticos que vinham da Curva Sul, havia logo uns senhores doutores de charuto a mostrar o seu ar de incomodados. Guardo muitas memórias do velhinho Alvalade, lembro-me de vários jogos, os 3, quase sozinhos na Nova, em dias de temporal, sem nos mexer. Cobertos com impermeáveis e guarda-chuvas, houve jogos que até o speaker de Alvalade pediu aos adeptos para se dirigirem para a central coberta. A festa era outra quando íamos aos jogos fora de casa. Ali estávamos todos juntos, como uns adeptos e adeptos organizados, mas descontrolados. Isso sim era a Esveléu. Lembro-me de um rabolho em Faro que se infiltrou na nossa bancada e começou a dizer ao pessoal da Jotel que estava ali para ver o jogo e queria que baixassem as bandeiras. Depois de várias ameaças, face e acontece, o pessoal começou a correr atrás dele e o gajo teve que fugir. Nesse jogo, o gatuno do árbitro nomeado fez greve e acabámos por ganhar por 3-0 com uma arbitragem sem casos de um árbitro de terceira categoria. Só os padres é que chegavam à primeira. Lembro-me de chover calhaus da rua para dentro da nossa bancada, na Pocilga das Antas, dos jogos em Paranhos, em Manchester, Glasgow, Milão, da grande concentração em Madrid, jogos em Santo Tirso em Guimarães. Era aí que sentia ainda mais adrenalina e o ser Sporting. Eram tempos que só nós, doentes de amor pelo Sporting, mesmo a terminar épocas em terceiro ou quarto, íamos a todos os jogos, fizesse chuva ou sol. Hoje, felizmente, temos um estádio com melhores condições, coberto e a média 30 e tal mil, mas o futebol perdeu a sua adrenalina. Eram tempos em que os porcos tripeiros ofereciam rabolhas e rabelinhos aos árbitros para eles se divertirem. Hoje envolve jornalistas, políticos, advogados, dirigentes, comentaristas e toda uma escumalha de filhas de rabolhas que montam um circo na TV e nas redes sociais para atacar e denegrir o Sporting. Os rabolhos diziam que havia corrupção, mas hoje são os mesmos a grunhir para o lado. Naquele tempo, os rabolhos diziam a célebre frase: eu já não ligo à bola, eles é que o ganham. Hoje, para eles, 27 mais 6 são 36, ver a capa do recorde. Se eles tivessem 18 anos, sem ganhar campeonatos,
já só tinham as porcas bocas de pena das primeiras filas, o Barbas e o taxista pedófilo na bancada. São um clube de adeptos de ocasião. Ratos quando perdem e provocadores quando ganham. Para mim, merda do mesmo saco, tripeiros e rabolhos. Os meus amores, Sporting e Almada AC, e por isso com o núcleo Noruega estamos presentes para defender e levar o nome do Sporting. Estamos com a rapaziada para essa luta contra essa escumalha de rabolhos, que infelizmente são a maioria em Portugal, e daí não admira que sejamos um dos países na cauda da Europa. Saudações leoninas, rabolhos. Obrigado pelo teu texto. Continua a mandar, para nós é sempre um prazer ler. E agora vamos aqui ler o Bruno Silva que diz: boas grande Miguel, toda a rapaziada. Cá estou eu, de volta de umas merecidas férias, e que melhor maneira de voltar ao trabalho do que ser brindado com estas duas manitas seguidas. Grande Sporting, caralho, assim é que é. Ganhar, caralho. Ganhar e a cilindrar. Muito bom. Mais logo à hora da missa já vou saber se e onde consigo ir dar mais uma voltinha pela Europa. Miguel, a minha questão era: seria possível a rapaziada disponibilizar o logo, a rapaziada 1906, com a caveira da faca na boca que tens na tua t-shirt preta? Já procurei pelas artes todas que a malta tem no fórum e não encontro em lado nenhum. Foda-se, está brutal. Aplica-se a t-shirt cá à escola, autocolantes ou o que for, grande malha. Atenção que eu partilho da opinião que a rapaziada não deve andar identificada. E alerto para quem o faça tenha a noção que o faz por sua conta e risco. Portanto, se quiserem partilhar o logo, partilhem. Ou então mandem só por e-mail para quem o queira. Se não quiserem e quiseres ser só tu a ter a t-shirt, também não há espiga nenhuma, que aqui a rapaziada não é invejosa. Grande abraço, e viva o Sporting. Se estiveres aí a ver, vais ver o que é que eu já disse no início do programa e no início do direto de hoje, e tens lá a explicação. De qualquer forma, aquilo foi um símbolo que fui eu que criei, a cena toda, e eu, na altura, quando fiz, era mesmo só para eu ter, mas como há muita gente a foder-me a cabeça, a gente vamos liberar ali com umas alterações para quem quiser fazer. E pronto, forte abraço, obrigado, e voltamos a falar sobre isso. Vai acompanhando os diretos. Para terminar, temos aqui um e-mail, já estamos com 1 hora de direto, um e-mail que vou acabar por ler. Nelson Carrilho: boas Miguel, fazem falta as missas diárias. O movimento parece estar a perder fogo com a ausência dos teus diretos. Percebo muito bem que não tenhas pachorra, tempo, vida para emissões diárias, mas era esse o combustível que estava a dar gazada para juntar a rapaziada. Não tenho redes sociais, por isso não faço ideia das movimentações que há. Só vejo os vídeos depois no YouTube. Mas a nível de site, o fórum e as notícias estão muito fraquinhos. Ou era tesão do mijo, ou os putos e os crescidos ficaram com medo do ZNN, apoiados pelos traidores do Sporting. Então, eu, antes de continuar a ler, eu vou-te explicar aqui. Não é, é que também a pessoa do site tem direito a férias, e nós estamos em julho, agosto, estás a entender? Não tem nada a ver. Este mês já sabia que a coisa rapaziada, ia ficar um bocado coxa, porque a equipa técnica que está por trás disto, pá, também são pessoas e também têm direito à vida, não é? E então a coisa não está assim com muito... acredito que acredito não, é mesmo mais por isso. Epá, e é óbvio, como tu dizes, o facto de também não haver agora diretos todos os dias, a coisa faz com que não haja tanta movimentação no site, mas eu apelo ao pessoal, pá, vão ao site, continuem a ir ao fórum, por aí fora, tá? Fica aqui a explicação, mas calma que isto, com o tempo, a coisa já se vai endireitar outra vez. É com muita perplexidade que eu li que os falsos JL e os NN fizeram por esse país. Perseguir pessoal do Sporting, isso é gravíssimo. Mais ainda com conivência e apoio de supostos sportinguenses. Mas foda-se, pior ainda é o pessoal. Deviam ficar quieto a aceitar. Alguma vez eu ficava sossegado se uma merda de um lampião a sportinguense me ameaçasse ou me agredisse em frente à minha família, na minha terra. Caralho, na altura podia levar, mas havia de foder a uns que participaram. Tem que ser assim. Era assim quando andava na curva. Tenho 45 anos, mais ou menos a tua idade. Alguma vez nos tempos áureos admitíamos uma coisa dessas? E os conas de sabão do Barreiro, agredidos enquanto assistem ou festejam golos do Sporting, num suposto bar para pessoal do Sporting. Mas como admitem isso? Como eu também já disse no programa de hoje, pelos vistos não é verdade. Ok? Vamos esperar, acho que não é verdade essa coisa. Para o caralho, mais as teorias de culpar o dono do bar. Se é quem eu penso, não vejo o gajo a permitir uma coisa dessas ou a dar cobertura a rabolhos e muito menos a NN. Mas se assim foi, leva também ele. Por muito respeito que se tenha pelo passado, o presente é que vale. Como já volto a dizer, acho que as coisas não são bem como foram aqui explicadas. Bom, metam uma merda nessa cabeça. Enquanto não houver resposta igual a agressões, vamos ser sempre fracos nas ruas. Que adianta serem fortes na net se depois existe medo em ir para o café do bairro de leão ao peito? Contra mim não falo. Gosto de correr e corro sempre pelas ruas da minha zona com a camisola do Sporting. Vou ao café e todos sabem que sou Sporting. Sejam NN ou diabretes.
Sabem que posso levar na altura, mas depois fodem-se no 1 para 1. Não esqueço, e no passado já aconteceu. Temos de ser assim. Se eles são a maioria, a solução não pode ser meter o rabo entre as pernas e fazer caixinhas na net. Organizem-se como nos organizávamos no passado. Eles sabem quem nós somos. Nos bairros onde moramos conhecem-nos, mas também os conhecemos. Pensem nisso. Tal como a C21, já sei que eles são tipo os espiões, e o tal grupo Hitman já atuou nas ruas. Metem fotos dos nenucos. E na prática? Já referi que entendo a posição de algum pessoal mais cota, como eu, afastados da curva onde não nos sentimos em casa. E não somos bem-vindos. E socialmente temos muito a perder. Filhos, empregos. Eu hoje não posso arriscar ir parar a uma esquadra e ficar lá à noite como podia quando era puto. Os rebolhos são marginais. Mesmo quarentões estão-se a cagar para isso. Justifica alguma coisa, mas esta comodidade que refiro era rapidamente alterada se me tocassem ou ameaçassem. Tem de ser por aí, olho por olho, dente por dente. Não pode haver mais sportinguistas com medo de se assumirem, de festejarem um golo no café do bairro. Não pode ser sempre o gajo da camisola verde a levar a facada a ser agredido. Se for, tem que haver resposta. A desculpa é sempre a mesma. E tal, não foi a claque que foi atacada. Cobardia. Essa resposta, essa desculpa é uma cobardia. Houve aí um velho guarda que falou da vergonha que foi a cena dos casuals no Dragão. Mete vergonha nisso. Tiveram os colhões para o fazer. Depois, na parte mais fácil, com o pânico instalado e poucos tripeiros, dos fedidos por lá, só fugiam e viravam costas. Poucos se viraram, mesmo a levarem nos cornos. Como é possível isso? Quem é dos tempos daquela época que chegávamos à mesma hora dos rabolhos e ia ver sempre caldeirada na Rua Augusta, no Cacho de Dré, no Terreiro do Paço, da Batalha de Oeiras, de entrar pelo Cinema Condes a varrer tudo, a dar e também a levar, porque heróis só no cinema, sabe do que falo. Tu de certeza sabes. Podes e deves partilhar alguns episódios. Para terminar, e isto é a minha opinião, sei que te cortas a dar algumas opiniões pessoais por não representares a rapaziada. Mas não concordo. Devias dar a tua opinião, não representas todos, mas no mínimo representas-te a ti. E se dás a cara, tens essa coragem, também tens esse direito de falar por ti. Meta uma merda nessas cabeças. Se não os podes vencer, abraço, Nelson. Obrigado, Nelson. Eu falo por mim, só que é assim. Eu aqui a apresentar as cenas, apresento como voz da rapaziada. Eu provavelmente poderei passar a fazer coisas minhas, mas eu aviso já, se eu começar a fazer coisas minhas e a dizer tudo aquilo que eu de facto penso, é muito perigoso e pode-se iniciar uma terceira guerra mundial e a gente vai acabar mal. Eu não, mas a gente vai acabar mal. E então é isso. Mas vamos ver com o tempo, vamos ver onde é que isto vai parar, ok? Se eu não falo mais, é mesmo para proteger a rapaziada. Porque no dia em que eu não precisar de proteger a rapaziada, ou que eu não tenha nada que me prenda, neste momento a rapaziada prende-me porque eu sou a voz dela, que eu não tenha nada que me prenda, aí então eu digo tudo o que eu quero e quero é que se fodam todos. Todos, estás a perceber? Todos. Quero que o mundo se foda. É mesmo assim. Forte abraço. Obrigado, Nelson. E continuem a mandar as vossas coisas. Isto hoje passou de 1 hora, mas isto também agora há menos diretos. E pronto. Continuem a mandar as vossas cenas. Vão lá ao site, votem. O Cascol é até dia 25, portanto é até amanhã. Depois a gente vai pôr o Cascol vai ser o mesmo processo. Pré-venda, quem quiser quer, quem não quiser não quer. A cena das t-shirts a mesma coisa, será depois talvez mais lá para outra semana ou para outra e pronto, e é isto, tá? Rapaziada, força, continuem a mandar as vossas coisas, forte abraço, vão ao site, vão ao YouTube, vão a todo lado, participem nas cenas da rapaziada, mandem e-mails, continuem a mandar denúncias, está a faltar denúncias, mandem denúncias e pronto, é isso, fui, tchau rapaziada, forte abraço. Morte aos rabolhos. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos.